Deus abençoe, pessoal. Ó Deus de poder e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me usa pela sua misericórdia, Orocoxarabalaie. Me usa conforme a tua vontade. Toma minha boca, Arabacaçarabalaie. Em nome de Jesus. Amém. Então, olha, eu já tinha até sorteado antes de dar play aqui. Já tinha sorteado e veio Provérbios 22:6. De um momento até achei que esse sorteio foi para mim, mas eu falei, não é, porque eu já tinha orado, já tinha buscado saber de Deus, né? Falei, Senhor, se tiver alguma coisa, né, com um pregador, se tiver alguma coisa para retroceder, para pedir perdão, enfim, a gente fica insegura porque eu dependo, né, plenamente aqui do Espírito Santo, não tem como eu falar nada, né? Eu chego aqui vazia, não sei realmente o que vai ser falado. Né? Quem está me conhecendo agora vai entender o mistério e sabe que é difícil. Quando você não tem nada preparado, você fica, né? Você chega assim, insegura para ministrar. Mas, por que eu falei que eu achei que era para mim? Eu falei, meu Deus, se tiver alguma coisa errada com o pregador, assim, ó, mostra, porque eu vou me consertar, né? A gente tem que fazer primeiro uma análise, buscar saber de Deus antes de sentar, antes de começar a ministrar, né? E é engraçado, aí veio aqui o Provérbios 22:6, eu achei interessante, porque eu estou atrasada com o estudo da minha filha, que eu não chamo nem de estudo, né? Uma leitura que nós fazemos ela semanalmente, e eu estou atrasada, eu reconheço isso. E quando eu atraso essa ministração, com certeza eu vou estar em pecado, porque se você não ministra na sua casa, para sua filha, né, com a sua família, não adianta, gente, abrir a boca para pregar para ninguém, né? Enfim, é isso, tá? Mas graças a Deus eu já me consertei com o Senhor, né? Falei a situação, a circunstância que, né? Foi muitos imprevistos, não deu, mas já me comprometi que essa semana não, né? Hoje, dependendo conforme for, ou amanhã, eu já tô resolvendo essa questão. Então vamos ler de novo. Nem sei se eu cheguei a ler, né? Eu só falei, né, de Provérbios 22:6. Mas, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. É só esse versículozinho que foi sorteado, tá? Até perdi aqui no livrinho, até perdi o versículo. Aí eu vim na Bíblia, né? Tive que retroceder aqui a gravação para lembrar o que tinha sorteado, né? Aí tá falando para você educar os seus filhos ou o seu filho no caminho em que deve, né? É um caminho, é um dever. Então, por isso que eu achei até que era um puxão de orelha para mim. Tipo assim, enquanto você não ministrar para sua filha, você não pode ligar esse gravador. Na hora eu dei um pulo, mas não é, né? Porque eu já tinha falado com Deus, eu já tinha me comprometido de fazer essa leitura, de meditar, porque é muito legal, não vou mentir. A gente, quando senta, a gente conversa, a gente pensa junto no que a gente está lendo. Então, o que acontece? Eu começo a ler a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse. Né? Claro que tem questões na Bíblia que é chata mesmo de ler, e jovem não gosta muito, não tem muita paciência, né? Mas a gente sempre conversa, né, durante a leitura, então se estende muito a leitura, porque há uma conversa aleatória de mãe e filha, né? Mas isso aí é um dever, tanto do pai, né, ou da mãe, no caso do responsável. E a pessoa fala, mas o meu filho já tá adulto, né? Ele tá com 20, 30, não importa. Se ele tá dentro da tua casa, tá sendo alimentado por você, né, debaixo do seu teto, não é um homem casado, a responsabilidade é sua. Se não tem um pai presente, você é o pai e a mãe, tá? Você é o responsável por essa alma. Que a questão agora, a gente não vai falar nem de filho, porque filho a gente pensa que, é meu filho, eu vou agir do jeito que eu acho melhor, né, para ele. E não é assim que funciona, não, tá? Para começo de conversa, o filho, ele tá emprestado. Isso quer dizer que a gente vai prestar conta, tá? Da infância, da juventude, da fase adulta
E muitas situações eu vejo pela minha vida, que tem coisas hoje que eu penso, poxa, se minha mãe tivesse feito isso, se minha mãe tivesse me dado esse conselho, poxa, eu não teria quebrado tanto a cara. Por que que minha mãe não me ajudou? Então a gente acaba culpando a mãe, o pai, chamando o pai e a mãe de pessoas irresponsáveis. Eles eram muito ocupados, eles trabalhavam fora, eles dirigiam, uma empresa, enfim. Você tem responsabilidade dentro da tua casa. Você pode dirigir igreja, você pode dirigir empresa, você pode ter a ocupação que você tiver. Se você não se ocupar, não colocar, Isso que eu tô te falando, é uma responsabilidade de conversar, de ler a palavra. Aí não é aquela coisa maçante, chata, porque é isso que eu tô falando, a minha conversa, ela brota. Eu começo a ler a Bíblia aqui, mas de uma forma aleatória. Tudo bem, eu vou começar, igual eu começo com a minha filha. Olha, vamos começar em Gênesis, vamos, tal. Mas a conversa vai surgindo de forma aleatória. Você lê um versículo, você lembra de alguma coisa, você vê alguma coisa que Davi fez, serve de uma, nossa, eu tô tendo experiência com o erro de Davi, não preciso errar. Ele já tá me trazendo à tona o caminho que eu não devo seguir, o que eu não devo fazer. Tô tendo experiência com os erros, com as burrices de Davi, de Salomão e de Jeremias. Você vai lendo, você vai vendo, não, é melhor aprender com o erro dos outros. Então a gente vai conversando, fala, poxa, mas a gente tem que lembrar. Tem coisa que a gente até anota, não da Bíblia, mas anota aquela situação, Aquele profeta que errou porque não ouviu isso do Senhor. Então vou anotar, olha, isso é idolatria, Então a gente tenta lembrar de tudo. É claro que você não vai conseguir lembrar só porque você anotou. Você vai precisar estar em oração e pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a lembrar aquilo que eu li, Aquilo tem que vir à minha mente a hora que eu precisar daquela mensagem, daquele conselho. É necessário o Senhor me ajudar. Então você vai ter que ler, você pode até anotar, mas na hora que você, precisar, isso não vai surgir na sua mente só porque você anotou e leu, mas sim através de uma oração frequente, tá? Sempre orando, falando, Senhor, me ajuda, me faz lembrar o que eu li, me ensina a tua palavra, me faz voltar ao primeiro amor, Então a gente tem que estar sempre orando, pedindo essa ajuda a Deus, porque sozinho a gente não vai conseguir. Tá? Porque como tem Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir, que é a sementinha que foi semeada no seu coração, a palavra, tem Jesus também que vai fazer lembrar. Mas para você lembrar, você precisa ter uma comunhão, ter tempo de oração, buscar a Deus para pedir para que Ele te renove a tua mente, é muito necessário. Você vê que aqui é mais uma conversa, então você vai vendo como que Deus me usa na ministração. Não é aquela coisa chata que você vai ler tudo aquilo. Não, eu sorteei um versículo, na hora eu entendi assim, ai meu Deus, será que Deus está falando que enquanto eu não ministrar para a Natália eu não posso ministrar para ninguém? Mas não é, porque Deus já sabia a minha intenção. Eu já sabia, que falei, ano que vem não pode, eu não posso pular para o 2025 com essa falta, eu tenho que resolver isso, tá? Então isso é uma situação grave. Se Deus cobra de mim, aí a pessoa fala, não, Leila tá exagerando, Poxa, ela não pode ficar doente, ela não pode ter um problema, uma adversidade e falar, não, hoje não vai dar, Natália, pra gente ficar 1 hora meditando. Acontece, tem situações que não vai dar. Mas você vai ter que entender que você tem uma responsabilidade. Não somente com a tua filha ou com o teu filho, mas primeiramente com Deus. Aí você falta com amor a Deus. Se você falta com amor a Deus, tudo começa a desandar à sua volta. Então é necessário não só chegar para o filho, mas ele está com 20 e poucos anos, ele já sabe, eu já ensinei o caminho, Eu já ensinei o que é certo e o que é errado. Eu já mostrei o que pode e o que não pode. Não funciona desse jeito. Não é assim, tá? Um jovem, mesmo sendo um homem,
né? Porque o homem, a mãe pensa, mas é homem, a minha filha é diferente, mas homem, vou deixar por conta do pai. Você não pode confiar no pai. Você tem que ter a sua responsabilidade. O pai, ele vai ter a responsabilidade dele para com Deus. E você vai ter a sua responsabilidade individual, tá? Se um faltar com a responsabilidade, o outro tá preenchendo, tá? Mas cada um vai responder pela sua responsabilidade de educar e de conversar com seu filho. Não é um empurrando pro outro, não. Porque isso acontece muito entre marido e mulher. Olha, eu já te falei, ó, que fulano de tal, que o seu filho, ainda costuma falar, né? O seu filho tá fazendo isso, isso, isso. Isso vai dar ruim, né? Aí empurra pro marido. Aí o marido, ó, mas ó, o seu filho... Não sei, então é um tal de terceirizar, né? Problema. Você espera que terceiros resolvam, aí você joga para o professor, ou você joga para o psicólogo, ou você joga para o marido. Você não resolve a situação porque você está confortável, que está tendo outras pessoas, outros conselheiros, ou muitas vezes até o pastor. Você fala, não, mas eu já falei com o pastor, para puxar a orelha dele. E aí você joga o pastor. O pastor não tem essa responsabilidade que você tem dentro da tua casa. Ou melhor, ninguém tem a responsabilidade. Você vai prestar conta da vida do seu filho, da alma dele, como o seu marido também. Mas não espere do seu marido. E marido, não espere das suas esposas, tá? Porque muitas vezes o que Deus vai te usar para falar é diferente do que Deus vai usar o seu esposo para falar, tá? E muitas vezes teu esposo tá com tanto problema na cabeça que vai passar batida. Ele tá achando que tá tudo sob controle. E não está. Principalmente, gente, eu tenho uma filha de 35 anos. Aí a pessoa fala, pô, mas 35 anos você ainda se preocupa? Claro, ela mora comigo, ela é solteira. Como eu não vou me preocupar, né? Eu preciso saber o que está acontecendo, né? Porque o diabo, ele trabalha na mente de um jovem, né? Então, o jovem, ele tem que estar preparado, ele tem que estar blindado, com a mente blindada. E para essa mente estar blindada, ele tem que ter realmente uma concentração na palavra. Ele tem que ter jejum. Ele tem que ter uma vida de santidade, né? Então não adianta, não é fácil. Não adianta você falar, ó, já ensinei o caminho, ele vai para a igreja, né? Tem um pastor lá, tem um professor lá, tem um psicólogo, tem o meu marido. Não, não tem não. A responsabilidade é sua, tanto do marido quanto da esposa. Cada um, né, vai conversar o que acha mais adequado. Muitas vezes o homem é mais fácil chegar em questões, né? Muitas vezes para falar, né, da sexualidade de um rapaz de 20, 25 anos, complica muito, de repente, para a mãe, ela vai ficar sem jeito. Mas aqui não tem disso, aqui não tem. Se eu tivesse um filho homem, eu falaria do mesmo jeito que eu tô falando com a minha filha. Né, eu falo, vai dar ruim, né? Tem uma pregação lá no canal, leilalima.com, né, que fala, ó, se a sua mão te faz pecar, corte-a, né? Então tem uma pregação, esse é o título. Então é mais fácil falar, né, com a mãe falar com a filha, né, e o pai falar com o filho. Mas numa situação que não tem, né, ou o pai presente, a mãe vai ter que falar, né, ou não tem a mãe presente, né, o pai vai ter que falar para a filha o que necessário for. Não tem esse negócio, tá? Então, olha só, a conversa surge do nada, né? Você vê. Então, assim é a minha ministração aqui em casa. É até legal, porque a gente senta e começa a trocar ideia, né? A falar, enfim, adquirindo, né, experiência com erro de outras pessoas, que assim é muito melhor. Quem não quer, né? Vamos repetindo aqui, né? Eduque a criança no caminho em que deve andar. Então, é um dever, deve andar, tá? E até o fim da vida, então não tem idade, tá? A criança, ela vai, claro, a gente tá falando de criança, criancinha, lindo, maravilhoso, né? Mas o negócio vai piorando depois que vai envelhecendo, gente. É a hora que começar a criar barba na cara que o negócio fica feio, porque aí se acha homem, né?
Você acha que pode tomar decisões sozinho? Não pode, ainda mais que está morando com você. É responsabilidade sua. Os seus filhos são responsabilidade sua, tá? Não é de mais ninguém. Aí ele fala aqui, até o fim da vida não se desviará. Então quer dizer que existe uma probabilidade de no decorrer, tá, da vida, essa que nós chamamos, né, de criança, vai crescer e vai dar ruim. Ah, Leila, mas eu ensinei desde pequenininho, eu levo na igreja, eu tenho Bíblia infantil, eu prego, eu faço teatro, eu brinco, tá lindo, maravilhoso. Mas temos que ter, né, tempo para observar, que, né, porque um jovem, né, ele começa a criar barba, aí a gente pensa, não, agora eu não vou me meter mais, ele já sabe o que tá fazendo. Não, não sabe. Muitas vezes, por causa de um pai em desobediência, tá? Um pai irresponsável, com certeza vai liberar demônios para trabalhar na vida dos seus filhos. Ah, mas aí o que eu posso fazer? Isso não é problema meu, é problema seu, porque você vai tapar a brecha. Por isso que fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola a derruba. Por que uma tola derruba? Porque ela não está segurando muitas vezes, né, a falta que o marido está fazendo. Ah, mas eu sou separada do meu marido, ele vive a vida na gandaia. Só que você pode fechar essas brechas a partir da hora que você se colocar na brecha pelo seu marido, tá? Buscar pela vida dele e pela vida dos filhos dele, que no caso são seus também. Então você é responsável tanto pela alma do seu marido como pela alma dos seus filhos. Ou o teu marido traz maldição, libera demônios de prostituição, né, para dentro da tua casa e principalmente para a vida dos filhos dele. Então você pode quebrar esses demônios. A luta vai ser grande, não é fácil, mas para blindar a mente de um adolescente. De repente você era casada, tudo bonitinho, seus filhos eram da igreja, você pregava, tudo lindo, maravilhoso. Mas vai adquirindo uma certa idade, a pessoa vai largando para lá. Agora ele já sabe o caminho, não existe isso. Você tem que jejuar pelo seu filho, você tem que orar, claro, pelo seu filho, e você tem que aconselhar o seu filho. E se mora dentro da tua casa, não é um homem casado ou uma mulher casada, é responsabilidade sua sentar e ler Bíblia e mostrar os pecados, né? Esse pecado, né? Porque o jovem, ele tem muita influência de fora, né? O jovem, ele tem amizade, ele vai para uma faculdade, ele tem outras pessoas que podem estar trazendo um espírito de confusão para a mente dele. A gente não sabe. E principalmente o rapaz que ele começa a namorar e não tem condições para casar. Pensa num problema. O camarada não trabalha, não tem condições de sustentar uma família e de repente você permite esse namoro. Ah, mas o namoro é lindo, eu sei que tá tudo certo, maravilhoso. Gente, não é assim que funciona. É muito difícil você botar a mão no fogo por um jovem que tá namorando e não pode casar. Olha a situação. Você não conhece, né, a pessoa. Você conhece seu filho, você conhece como educou ele. Mas a partir da hora que entra outra pessoa no jogo, que no caso eu tô falando de outra mulher, nós que somos mulheres, nós conhecemos mulheres. E sabemos que existe, né, um espírito de sedução, de sensualidade, né, e até de persuasão. Então, a pessoa que está com o seu filho, vamos entender, filho, né, vamos botar um homem, ela entra uma outra mulher, claro, ele vai ouvir quem? Essa mulher que entrou na vida dele agora. Vai se desprender de você e vai começar a ouvir a mulher que ele está se relacionando. E vice-versa, tá? O mesmo acontece com a filha. Ah, enquanto o papai tá ali e tal, ela não tá namorando, o papai é que aconselha, né? Ela vai ouvir os conselhos, vai obedecer. Mas se entra, você mesmo, você pode se basear pela sua vida. Pela sua vida. Enquanto você era solteira, papai era o seu mestre, papai te dava, né, os conselhos.
Mas a hora que você começou a namorar, o seu pai ficou de lado. Porque você substitui. Todo mundo sabe disso. Que a partir daquela hora, tanto que Deus fala, a partir da hora que você casa, o seu pai e sua mãe se tornam parente. Né? Família agora é o seu marido, são os seus filhos. Então, a gente tem que estar ligada nessas questões. Quando criança, lindo, maravilhoso, não vai se desviar dele. Mas o que eu entendo de criança? A partir da hora que essa pessoa ela não tem condições de se sustentar, de ter uma vida própria. Então, ela é dependente. E se ela é dependente, ela continua uma criança. E sendo assim, né, tem que prestar obediência. Aí entra o conflito, geralmente entra o conflito. A mãe ou o pai não quer, né, atrito e deixa correr solto, porque já falou, já buscou e tal. E não é bem assim que funciona, tá? Então, até o fim da vida não se desviará. Então, quer dizer que corre risco. Agora, quando essa pessoa casa, ela tem um emprego, ela casou, ela gerou filho, ela tem uma família, aí você sai de cena. Você pode até orar, você pode buscar, né? Você pode aconselhar, mas você não pode se meter na vida desse filho ou dessa filha. Porque ali a tua filha já tem um cabeça, né? Primeiramente Cristo, mas o marido, né? Ela está sujeita ao marido. Então, acabou. O pai não pode se meter mais. Responsabilidade todos nós temos, que é continuar em oração, né? Aconselhar sim, mas nunca se meter na vida de um casal. Então, todo mundo sabe. Mas enquanto, gente, temos filho dentro de casa, a minha filha tem 35 anos. Ué, como é que pode? É a partir da hora, fala, não, isso aqui você não vai fazer. Isso aqui, né? Você tem que mostrar o caminho. Agora, a hora que você entregar o seu filho ou a sua filha no altar, a responsabilidade da vida dele já não é sua. Mas se der ruim dentro da tua casa, ou um filho engravidar alguém, tá? Ou uma filha engravidar, né? É sua responsabilidade. Não adianta tirar o corpo fora e falar, eu te avisei, eu mostrei o caminho. Não. Porque muitas vezes existe um demônio que está trabalhando todo o tempo na mente daquele jovem, né? E nós nunca conversamos, nunca paramos para falar, né? O que está acontecendo, né? Você é solteiro, né? A carne ela grita, os hormônios gritam alto, então vamos jejuar, vamos quebrar a carne, vamos ter uma leitura, vamos conversar. Porque o diabo, igual, né? O espírito, né? Fala que está pronto, mas a carne é fraca. Então, não podemos entregar os nossos filhos na mão de Satanás. O espírito é o quê? O que você falou, tá lá, o espírito dele tá pronto. A pessoa quer fazer o certo. Só gente que não consegue. Principalmente se essa filha ou filho já estiver namorando. Como pode? Né? Se não pode casar logo, não tem condições de você dormir, botar a cabeça no seu travesseiro e confiar num jovem, num adolescente, num homem ou numa moça solteira. Não podemos confiar, porque o diabo está todo o tempo ali para destruir a nossa casa. Olha, pensa numa coisa que o diabo vai investir na vida de um homem e de uma mulher de Deus. É na vida dos nossos filhos. Muitas vezes não está vindo de frente esse problema para nós. Nós estamos ali achando que está tudo sob controle, mas não está. Todo o tempo a gente não sabe o que esse jovem sonha, o que ele vê, né? Muitas vezes a gente não tem acesso, né? Hoje é muito difícil você falar, eu quero o seu celular, deixa eu ver o que você está baixando aí, que tipo de aplicativo você tem. Você não vai ter como. Então, para você não irritar o seu filho, como, né, a própria Bíblia, né, fala, não irriteis os vossos filhos. Por quê? Porque tem que ter sabedoria para você aconselhar. Não é pedindo, não é sendo, né, um general, não, um Mussolini, não é ditadura. Você vai conversar, você vai ser amiga desse jovem, amigo,
Precisamos ter amizade com os nossos filhos. Mas muitas vezes um pai não consegue se aproximar do filho, ou um pai não consegue se aproximar da filha, né? É uma empurração, sabe? Olha, você resolve. Não, é você que vai resolver. Ninguém tem coragem. Parece que se tornaram estranhos dentro da mesma casa. Se tornaram estranhos. Olha assim para esperar, será que é meu filho mesmo? Né? Eu não consigo chegar para ele e conversar. Tem que conversar. E tem que saber pedir em oração sabedoria para conversar. E ainda dá tempo. E muitas vezes a gente perde essa amizade, né, com os nossos filhos, dentro da nossa casa. Eu sei que é complicado. Você não pode deixar que os seus filhos se tornem estranhos para você, ao ponto dele ter mais segurança, mais amizade de fora, com pessoas de fora, do que com vocês. Muitas vezes, né, o pastor sabe mais da vida do seu filho do que você. Não pode, porque o pastor ele não tem essa responsabilidade de pai e mãe. Primeiro que a maldição sem causa não prospera, tá? É sério esse negócio. A maldição, a pessoa fala assim, mas não existe, pai não traz maldição para filho. Traz sim, porque a partir da hora que você pega nesse quesito aqui, você libera demônios para trabalhar na mente de uma filha ou de um filho, tá? E ele tá lá quietinho. Muitas vezes você não tá vendo o que está acontecendo dentro daquele banheiro, você não sabe o que está acontecendo durante um sono, o que demônios estão visitando a mente do seu filho, que tipo de sonho ele está tendo, porque vai atacar a mente. E esse demônio, ele muitas vezes ele não manifesta, né? A gente não vê até um filho educado, né? Um filho prestativo, mas ele está tendo uma luta interior. Então é necessário conversar. É tão bom. Eu vejo aqui que a gente conversa, aí eu conto meu sonho, minha filha conta o sonho dela. A gente conversa, é importante. Porque existe uma guerra muito séria na mente. E a gente sabe disso. Até uma música, até uma pessoa que passa com um carro, né, com essas músicas altas e essas músicas horríveis. Você sabe, se você não tiver uma mente blindada, você fica todo dia ouvindo aquela música repetitivamente. Ela volta na tua mente. Imagina de um jovem que não tem essa experiência de repreender. Porque quando a gente tem a mente blindada, você pode até escutar uma música horrorosa, mas você não consegue captar, prestar atenção na letra, porque Deus não permite. Mas se o jovem tiver com a mente fraca, com certeza, ele vai ter dificuldade de esquecer aquela letra, ou, né, o que ele viu, porque o diabo coloca. Muitas vezes você nem tem um aplicativo errado, mas tem gente que manda vídeo, né? Compartilha vídeo de pornografia. Meu Deus, mas tem tanta coisa para entrar num celular de um jovem hoje, né? Tem hacker dentro de computador que joga pornografia dentro do seu computador. Então, precisamos conversar, porque quando a gente vê isso acontecendo, esse tipo de manifestação satânica, parece um mundo natural. Isso é natural, mas não é. Para um jovem, uma figura, né, uma coisa que ele visualiza ali, aquilo não sai facilmente da mente. Se ele não estiver pronto para começar a jejuar, orar, aquilo fica da mente. Aquilo passa para um sonho, né? Aí começa a gerar aquele pensamento, ao ponto de conceber o pecado. Imagina, se estiver vivendo tudo isso, ainda tem uma namorada que de repente não está do jeito que Deus quer, para influenciar a vida de um filho, ou um namorado para influenciar a vida da sua filha. Então temos que conversar e fazer com que esses jovens busquem mesmo a Deus no joelho, no jejum, na oração. Eles têm que ter uma vida com Deus. Não é só a sua vida. Eles precisam ter essa vida com Deus. E não é uma vida de religiosidade. Primeiramente, uma vida com você. Você se reunir. Você estar à frente daquela conversa, né? Você deixar a conversa fluir, deixar essa pessoa falar,
né? É necessário você não ter essa estranheza com os seus filhos, tá bom? Isso aí a criança não vai se desviar. Então, quando fala de criança, a gente está falando de uma pessoa que ela não tem uma vida própria, ela é dependente de você. Ela é uma criança ainda, né? Ela não se fez homem, não se fez mulher, não gerou um filho, não tem uma casa para cuidar, não tem um marido para obedecer. Então ela precisa estar debaixo da sua obediência. A tua casa vai ter que ter doutrina, vai ter que ter horário para sentar numa mesa para falar do Senhor. Enfim, né? Leia, né? A gente tem que ter essa liberdade, deixar o filho, né? A partir da hora que ele lê e ver qual o entendimento que ele está tendo daquilo ali. É muito legal. E até pregador, gente, até os pregadores. Muitas vezes você vai ouvir alguns pregadores aí, pensamentos, pregações modernas, totalmente contrárias à Bíblia, né? Então tem que ter muito cuidado com os pregadores, né? O que é que teu filho, o que é que tua filha tá ouvindo, né? Quem tá ministrando para a sua família. Tá, vamos lá, vamos ler aqui. Eu abri aqui e veio, olha só, hein? Não escolhi não, hein, gente? Pensa que eu estou escolhendo? Tô não. Olha só que engraçado. Eu falei assim, ó, eu acabei enchendo linguiça, falando, né? A gente acaba conversando. E aí eu falei, me dá mais alguma palavra, porque eu quero fechar essa ministração, esse bate-papo. Olha só o que veio. Para pensar. Deuteronômio 6:7. Não escolhi. Deus é testemunha. Olha só, ensine a palavra do Senhor com persistência aos seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha que interessante, eu não escolhi. Eu tô até preocupada, você sabe, comecei a ficar preocupada. Mas eu tô com minha consciência tranquila, tá? Eu tô atrasada, mas tô com minha consciência tranquila. Pensa no negócio que Deus tá falando. Deus tá nessa pregação aqui, gente. Ó, tá falando pra gente ensinar a palavra dele. Persistir, olha, com persistência a seus filhos. Persistir, né, nesse ensino. Conversar sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, quer dizer, não é para parar de falar. Não existe tempo de lazer, entendeu? Não, vai, tá dentro do carro, fala. Não é só o tempo de igreja. Eu já levo ele para a igreja e lá ele ouve a palestra do pastor e chegou em casa, cada um vai ver seu filme, cada um vai para o seu quarto, cada um vai para o seu celular. Tem que fazer tempo, tem que persistir. Tem que perguntar como é que foi o seu dia, né? Buscar saber as amizades, né? E, principalmente, se tiver namorado e namorado, olha, o negócio pode estreitar muito para a mãe e para um pai. Como é que pode dormir em paz? Não sei o que aquele casalzinho, né? Estão conversando. Complicado, né? Foge muito da nossa administração, da nossa educação, porque outras pessoas vão estar estragando todo aquele trabalho que você fez desde bebezinho. Pode chegar uma pessoa e estragar tudo aquilo que você fez. E aí, meu filho, a responsabilidade não é da pessoa, porque ela é de maior. Não, a responsabilidade é sua porque ela está dentro da tua casa. Então, Deus não entregou essa responsabilidade. Não te tirou essa responsabilidade, na verdade, né? Não, ainda não é do marido da sua filha, ainda não é da esposa do seu filho. A responsabilidade é sua, que é mãe e que é pai. Enfim, parei um pouquinho, né? Falei assim, tá encerrado, porque Deus com certeza ele tá, né? Levando alguém a ficar mais atento, né? A sua casa, os seus filhos. E aqui tá vindo para mim confirmações, porque veio Lucas 4 e é a tentação de Jesus, né? Que todo mundo, né? Quem conhece a Bíblia sabe. Imagina, Jesus foi tentado em tudo, só que não caiu em pecado nenhum. Mas todas as tentações que você diz passar, ele passou
nem venceu. E aí entra aquela, né, questão. Se ele passou e venceu, quer dizer que você pode passar e vencer. Mas como assim? Quando você estiver linkada, unida com Cristo Jesus. E como nós fazemos isso? Né? Sendo que um jovem, minha filha é uma que fala, eu detesto ler, não gosto de ler. Mas eu falei, tem que ler. A palavra de Deus não é uma questão de, não é uma leitura vazia, né? É necessário que a gente leia, que a gente medite nela, porque isso é vida, é o pão da vida, é o nosso alimento. Então não tem esse negócio de não gostar. Então aí é uma questão que você precisa desse alimento. Ah, mas se você não gosta ou não sabe ler, vamos entender, não tem leitura, tem que ter um aplicativo, tem que ter uma Bíblia dentro do celular, para que você possa ouvir, meditar. Então, tem jeito para tudo, né? Agora, o que eu achei interessante quando saiu Lucas 4 é porque a gente está falando de tentação. Então, se Jesus conseguiu vencer, nós conseguiremos mostrar esse caminho, né? Porque a cabeça de um jovem que lida com outros jovens que não estão na presença de Deus, porque eles estudam, né? E a maioria desses jovens, meu Deus, eu vejo criança de 5, 6 anos, né? Com pensamentos absurdos, falando coisas horríveis que até eu tenho vergonha. Então é muito complicado, tá? É necessário, com certeza, né, a gente leia Mateus 4, meditando com seu filho, né? Porque Deus, ele passou por essa tentação, porque é aquele negócio, né? Sem Bíblia, como é que ele ia duelar com Satanás? Satanás, ele torce, ele faz sofisma da palavra de Deus. Olha, ele faz uma lavagem cerebral na vida de um rapaz, né, de um jovem, de uma moça, porque vai encontrar com outros crentes, meia boca, que se diz crente, que vai passar ideias, né, ideologias erradas. Ah, mas isso é besteira, você acha que isso é pecado? Se masturbar é pecado? Claro que não, senão você não sentiria vontade, né? É igual comer, é pecado comer? É pecado, se você comer demais você vai para o inferno, né? Então você vai ter pessoas influenciando seu filho, tá? Então o que a Bíblia fala, que você tem que quebrar a carne, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Se a sua mão te faz pecar, corte-a, né? Essa pregação eu até aconselho vocês ouvirem. Então, gente, a palavra de Deus é bem clara. Satanás, ele torce a palavra. E é fácil entrar na mente de um jovem que onde ele já tem essa propensão para pecar. Ele só precisa mesmo de uma amizade satânica ou de uma namorada que é usada pelo diabo. E fala um negócio desse, ele vai cair, tá? E aí entra um demônio de pombagira para trabalhar dentro da tua casa. Isso se já não está trabalhando. E muitas vezes foi liberado pela própria mãe, pelo próprio pai, que não está na presença de Deus. Então tem que existir pelo menos, que se estiver na presença de Deus, ele consegue, tá? Salvar toda a sua casa. Só uma pessoa. Por isso que é necessário a gente estar atento. Não deixe toda a responsabilidade para seus avós, ou melhor, seus pais, seu marido, para criar seus filhos. Não deixa, não entrega na mão dos avós. Tá? Mas eu trabalho, meus filhos ficam por conta do meu avô, do meu pai, da minha mãe, fica por conta dos avós. Gente, é uma situação à parte, é uma necessidade. Mas a partir da hora que você chegar dentro da tua casa, você tem que incutir o que é certo. Enfim, tá? Então pensa nesse capítulo, que eu não vou ler, senão vai vencer o meu tempo aqui, tá? Ó, que fala, eu vou ler um pedacinho, né? Aqui, ó. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse, tá? O versículo 9, ó. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Engraçado que isso está lá em Salmo 91, 12. Você vê como Satanás conhece Bíblia, né? Ele é crente também, ele crê também, só que ele não obedece.
Então ele deu essa sugestão, pode se jogar, que lá em Salmo 91, versículo 12, ó, ele fala que vai te segurar. Então olha o sofismo, olha como é que torce a palavra, né? Falando isso com o próprio Jesus, que conhece Bíblia, né? Que cresceu em sabedoria desde criança no templo. Cresceu em sabedoria, ao ponto dos fariseus, né, olhar e falar, mas que menino é esse? Como é que pode? Onde ele adquiriu essa sabedoria toda, ao ponto de conversar com os sacerdotes dentro do templo, tá? Então, você vê, desde criança ele foi, né, disciplinado dentro da casa do pai dele. Então, quando Satanás faz essa proposta para ele se jogar do pináculo do templo, ele sabia que estava escrito isso. E que Jesus poderia ficar confuso, né? Querendo falar, não, é verdade, eu posso mostrar que eu sou filho de Deus. Mas olha o que é que ele fala. Então Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então é um duelo de palavra. Então quando você incute a palavra na mente dos seus filhos, o que é que acontece? Eles vão ter como se defender, né? Porque um coleguinha falou isso, ou uma namorada, né, falou aquilo. Eles vão meditar naquilo, né? E vão duelar, falar, não, Satanás, vai de ré, Satanás, né? Porque nas escrituras, as escrituras afirmam, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Então, é necessário, primeiro, não precisa brigar, que tá fazendo as coisas erradas. Não, isso não vai adiantar nada, discutir com o filho, né? Filho vai bater porta, filho vai parar de falar com você. E isso é perigoso até você expulsar seu filho de dentro de casa. Não é isso que você tem que fazer. O que você tem que falar é da palavra. Então, porque o que eu tô falando aqui é que você tem uma noção, né? Olha só que interessante. Satanás, ele é bem pretensioso. Ele tentou confundir o próprio Senhor Jesus. Não é para qualquer um não, gente. Imagina nós. Olha só, quem somos nós, né, na fila do pão. Então, olha, é muito sério isso. Ele sabe, ele tem persuasão, ele sabe, ele usa a palavra assim que deixa a gente meditando, meu Deus. Porque a maioria essas pessoas, né, que vão no TikTok ou no Instagram, são pessoas que falam frasezinhas bem curtinhas, né? É coisas assim, esses dias mesmo eu não sou muito de TikTok, eu nem tenho tempo, gente. Mas eu fui lá, ouvi não vou falar o nome, um pregador lá falou uma coisinha assim, rápida. Eu até fiquei assim, nossa, você pensa num troço que eu fiquei pensando a semana inteira? Mas eu falei, mas isso tá errado o que esse homem falou, isso não tá certo. Você vê, foi jogada uma sementinha em questão de segundo na minha mente. Né? Ele criou uma dúvida na minha cabeça. Imagina, né? A gente que lê a Bíblia o dia inteiro, medita e ora e jejua. Então é assim, tá? Porque esses aplicativos é tudo instantâneo. Hoje a pregação é miojo, é rápida. É o que faz as pessoas seguirem, favoritarem. Né? Eu não consigo ir para frente com minha pregação, porque muitas vezes eu coloco ali 10, 15 minutos e ninguém vai ouvir mesmo. E o TikTok te paralisa. Não deixa fluir, né? Então tem que ser rápida. Mas eu não me preocupo com isso. O importante é que eu tenho, né, postado lá. Só que isso é muito perigoso. Quando é tudo muito rápido, né? As pessoas estão sem paciência. Pega esses influenciadores da internet, que muitas vezes nem é pregador nada, né? E fala, né, um pensamento, né, para que aquela pessoa venha debater, né, aquela palavra, porque eles gostam de debate, de confusão, de falar de ministério dos outros, de falar de pregação dos outros, ver defeito na igreja. É só para isso que está prestando, né? Pensa em comentar, as pessoas comentam e gostam e aplaudem, né? Confusão, mentira. Então tem que ter muito cuidado. Então, essas palavras, é isso que eu tô falando, eu que vigio bastante. Fui influenciada e fiquei nessa questão, orando a Deus. Falei, você tem alguma coisa errada e está me incomodando. Orando e pedindo a Deus discernimento. Então, imagina uma pessoa que muitas vezes não tem essa intimidade, né? Então, a gente tem que estar vigiando.
Muito, muito, muito mesmo, que isso aí pode tirar os nossos filhos da presença de Deus. E aí você não tem mais argumento. Aquela pessoa, ela achar que ela sabe, né? Ela achar que ela pode até debater palavra com você. E começar a ver um evangelho torcido, sangrado. Eu tenho muita preocupação com isso. E os jovens estão com muita facilidade, né? E não é tudo que vem do trono de Deus. Não é porque o cara tem 800 mil seguidores que a gente pode dar ouvido. Não é. Você vê, eu tinha um monte de livro aqui do Daniel Mastral. Eu tive muito. Eu li muito. Chegou um dia que Deus falou, eu quero que você lance isso no fogo. Não quero mais que você leia. Não é que não era um homem de Deus, mas chegou uma hora que ele estava se desviando. Ele começou a dar passos largos demais. Andar, né, num lugar que Deus não mandou. Então tem que ter muito cuidado. Creio que foi salvo, creio. Mas nem tudo. A pessoa, quando ela começa a pregar muito, né, é curiosidade, muito mistério, né, falar mais de Satanás do que da salvação, falar mais de prosperidade do que de salvação. Como é que vai ouvir um negócio desse? Não dá. Tá bom? Então é isso, gente. Eu não sei porquê, mas a pregação foi mais um conselho, né? Não sabia o que é ministrar. E ouça aquela pregação que eu falei, tá? Se a sua mão te faz pecar, corte-a. Esse é o tema. É o tema, não, é o título. Eu sou bem ruim para colocar nome nas pregações, mas essa, incrível que pareça, Deus usou bastante para falar sobre isso. E isso enfraquece, né? Se um jovem ele se entrega a uma pornografia, né, uma masturbação, né, e começa a ter um namoro adiantado, qualquer outra coisa desse tipo, com certeza a mente vai virar um mingau. É fácil entrar na mente, é fácil, né, arrancar as sementes que você semeou, que você, né, se você não estiver aguando, não tem como Jesus dar crescimento àquilo, porque aquilo ali fica deixado de lado. Então tem mais coisas negativas do que coisas positivas, né? Tem mais outras influências, outras pessoas influenciando, né? Ou na rede social, ou, né, o namoro que a pessoa possa ter, né? E ainda não está pronto, e saber que é uma pessoa que se diz apaixonada. Acredita em tudo que aquela outra pessoa fala e vai tirar o seu filho de dentro de casa e vai mudar a mente dele ou a sua filha, né? Então vigia, tá? Não entregue filho para avós criar, tá? Eu falo criar, educar, tá? Quando eu falo educar, tá? Busque cancelar, né? Ou então falar com o pai, com a mãe. Mãe, eu não sou da sua denominação, eu não sigo esses preceitos, eu não quero que o senhor ou a senhora pregue isso para o meu filho. Então tem que conversar, você entendeu? Tem que conversar, tá? Se for neutro, show de bola, não tem problema nenhum, né? Ou então tem que fazer umas visitinhas rápidas, porque tem pai e mãe que se mete na criação dos nossos filhos. E isso aí pode desandar uma casa, tá? Olha como tem marido aqui reclamando da sogra, que a sogra tá se metendo no casamento, dando um palpite errado, né? E muitas vezes a sogra ainda entra, ainda muda a cabeça até do genro. O genro quer seguir uma direção, acaba seguindo outra, porque a sogra é mais forte do que a própria, né, o próprio chefe de família. De tão forte que é uma sogra na vida de um casal. Então tem que ter cuidado. O homem tem que falar, não, peraí, esse cajado é meu. Eu é que estou direcionando a minha casa. Não tem esse negócio de sogra dar palpite aqui, não. Então até isso a gente tem que ter cuidado. Tá? O homem tem que se fazer valer. Não, a minha casa quem manda sou eu. Tá? Então é muito confuso isso aí. Tem que ter muito cuidado. Esse negócio de avô e avó criar filho. Fica de olho. Esse é o recado, tá? Se o Espírito Santo de Deus está mandando advertir, é porque com certeza tem coisa que está contaminando a mente dos seus filhos, tá? Vigia, tá? Vigia. Então é isso. Deus abençoe. Eu acho que eu nem vou sortear mais nada, não, porque pensa num sorteio que só fala de tentação e de cilada. É perigoso a gente perder os nossos filhos para esse mundão aí.
tá? As pessoas falam, mas eu crio filho para o mundo. Isso não existe, esse ditado não, gente. A gente cria filho para Deus, tá? Então tem que chegar mesmo junto e falar e chamar atenção. Não tem que ter medo de filho, não. Amém, gente. Olha, então vai ficar a dica aí, tá? É o que Deus entregou para hoje, né? A gente sabe, já tem muitas pregações lá no canal. Pessoa, né, fala Ezequiel 17, capítulo 17, 18, né, que os pais comeram uvas e os filhos é que ficam com dentes embotados. Eu tenho algumas pregações falando sobre isso. Mas a pessoa fala assim, mas Jesus já veio, morreu na cruz, agora a gente não responde mais pelo pecado dos pais. Se o pai estiver fora da presença de Deus cometendo alguma, né, fazendo alguma coisa errada, nós respondemos sim, tá? Nós trazemos maldição para a vida dos nossos filhos. Então a gente tem que se consertar, abandonar, tá? Não adianta você querer um filho abençoado se você não é um pai abençoado. Isso aí não é via de regra, não. Isso é fato, tá? Não adianta você... mas eu ensinei, mas eu mostrei o caminho. Minha vida não tem nada a ver com a dele, eu posso quebrar a cara, mas meu filho não. Se você está fora da presença de Deus, não quer conserto, você vai ter filho, descendência amaldiçoada e ascendência amaldiçoada. Isso é fato, você é a coluna aí, tá? Então não tem esse negócio. Então, infelizmente, é assim que funciona. Por isso que eu falo, a não ser que seu filho, ou seja, um homem casado, tenha a vida dele, esteja firme na presença de Deus, ele consegue até te levar para a sepultura. Como assim levar para a sepultura? Não, é que a hora que ele começar a buscar e você não quer ter uma vida responsável, não quer ter uma vida no altar, Deus vai te puxar, Deus vai te levar para a glória. Isso aí é fato, tá? Então, o sangue de Cristo, né, limpa todos os pecados, mas se um pai, uma mãe acha que pode viver de qualquer jeito, né, e quer que a vida do filho vá de vento em popa, sendo que ela não quer comprometimento com Deus, tá trazendo maldição para a família, tá abrindo um portal do inferno dentro de casa, né? Deus vai estreitar. Aí muitas vezes pode até ser que não morra, pode ser que Deus dê um sustinho, né? Entra uma enfermidade para que essa pessoa retome a vida, o compromisso com Deus. Mas, muitas vezes a pessoa ela acha também, mas meu filho eu já ensinei, ele já é adulto, agora a vida dele, né? Eu não tenho nada com isso, eu não sou responsável, é assim, porque não é casado, mora debaixo do seu teto, você é responsável sim. Tá? Periga até perder um filho para a sepultura. Ainda tem isso. Periga, porque é um pai que não está ministrando na vida do seu filho. Ele é responsável, ele é dado como rebelde para Deus. E somente quem perde filho é rebelde. Então isso acontece também, né? Muitas vezes Deus, para salvar uma mãe, salvar um pai também, ele estreita a vida de um filho, porque só assim ela vai buscar. Muitas vezes pelo marido, ela não está nem aí pelo marido. Ou pela esposa, ele não tá nem aí. Mas mexeu com o filho dele, com a cria dele, no instantinho dá um sacode e vai buscar Deus, né? Porque o ser é assim. Infelizmente, Deus trabalha também dessas formas, porque ele quer fazer com que essa pessoa venha para ele. Então, muitas vezes acontece, né? De uma mãe perder um bebê, uma criança, né? A pessoa se pergunta, mas por que, Senhor? Por quê? É melhor levar uma criança para a glória, ou então uma pessoa que ainda não conhece a Deus, não periga ir para o inferno, aceita Jesus pela fé, né? Que muitas vezes não é a obediência que vai te salvar, mas a fé em Cristo ressurreto. Então, quando você tem uma fé para a salvação, você pode morrer tranquilo, porque Deus diz que é pela fé, né? Não é pela obediência. A obediência é para viver na terra. Se você quer viver uma vida longa, você precisa obedecer, acatar o que você conhece, o que você, né, ministra, ou o que você foi ministrado. Você quer uma vida longa, meu filho, você tem que viver 100% aqui, nos preceitos, tá? Mas isso que eu tô falando.
Aí acontece esse negócio. Muitas vezes Deus permite levar uma pessoa que ainda não conhece do que levar uma mãe lambona, que tá meia boca na igreja, tá vivendo de qualquer jeito, que se perder a vida, se morrer, vai pro inferno. Então Deus vai lá, né, dá uma estreitada na vida do filho para que dá um sacode na vida da mãe ou do pai. Mas você sabe que dói muito ver, né, nossos filhos sofrer. Então vamos buscar pela vida dele, vamos botar nossa vida no altar, para que o Satanás não venha destruir a nossa família. E ele é louco para mexer na vida dos nossos filhos. Louco. É o prazer que ele tem. Né? Porque isso aí desestabiliza qualquer homem e mulher de Deus. Tá bom? A gente aguenta, porque nós somos pau de dar em doido. Mas não toca nos nossos filhos. Aí pensa no homem crente. Pensa numa mulher crente. É a hora que o diabo tem legalidade para mexer na vida dos nossos filhos. Né? Isso eu tô falando de mãe, né, gente? De verdade, pai de verdade, que realmente ama os seus filhos. Tá? Não tô falando desses pai lambão aí, não. Enfim, tá? Ó, quem for receber esse conselho, né? Ouvir essa ministração, vai lá no canal, ouça a pregação que eu te falei, né? E aí você escreve leilalima.com ou Missionária pela Misericórdia, Leila Lima. Você pode ir lá e você vai ouvir aquela pregação que eu falei, né? Se a sua mão te faz pecar, corte, ó. Tá bom? Deus abençoe. Olha, boa virada de ano. Deus abençoe. Tá? Juízo. Fica ligadinha aí. Pensa na ministração da semana passada. Tá? Bateu alguém na porta aí, atende, faz oração. Se não tiver nada para dar, dê o que você tem de melhor, que é abençoar a vida daquela pessoa. Tá? Isso é muito importante, gente. Fica ligado mesmo, porque esse final de ano, pensa num diabo que ele não tá saciado, ele quer levar a alma para o inferno. Então bateu alguém pedindo alguma coisa, não tem nada para dar, dê o que você tem, tá? Faça oração por essa vida, por essa alma, tá bom? Deus abençoe aí, beijo, até semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Fique com Deus.